Muy buenas tardes. Muito boa tarde, Ministros, companheiros, En el reino de Cristo, no reino de Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Es una bendición y É uma privilegio bênção e grande privilégio grande estar con ustedes e en estar esta com ocasión vocês nesta ocasião para compartir con para ustedes compartilhar com vocês unos momentos de uns momentos de companheirismo alrededor de la ao palabra redor del da Señor palavra do Senhor y su programa e seu programa correspondiente correspondente a este tiempo a final. este tempo final. Leemos Vamos ler en San Mateo capítulo em São Mateus 24, capítulo 24, versos versículos 31 en adelante. 31 em diante. 30 en adelante. 30 em diante. Vamos a comenzar lo mejor. Vamos começar o melhor. Capítulo 24, verso 29 en adelante. Capítulo 24, versículo 29, onde diz: Diz Jesus Cristo, E inmediatamente después de la tribulación, logo de aquellos depois da días, aflição daqueles el dias, sol se o sol y la escurecerá, luna no dará su a lua não resplandor, dará sua luz, y las estrellas as caerán del estrelas cielo, cairão do y firmamento, las potencias de los e os cielos corpos serán celestes conmovidos. serão abalados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Então Hombre en el aparecerá o cielo, sinal do Filho do Homem no céu, y entonces e lamentarán todos os povos da terra se las lamentarão tribus de la tierra, y verán al e Hijo del verão o Hombre Filho do Homem viniendo sobre las vindo nubes sobre as del nuvens do cielo, céu con poder com poder y gran gloria, e grande glória. y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, E ele enviará os seus anjos com E grande juntará voz de os seus trombeta, os quais escolhidos ajuntarão os seus de los escolhidos cuatro vientos, desde os quatro del ventos, extremo del de cielo uma a outra extremidade dos hasta céus. el otro. Que Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe palabra y nossas nos almas com permita sua palavra e nos permita entenderla. entendê-la. La venida del Hijo del Hombre con A vinda do Filho do Homem sus ángeles. Pueden com tomar seus asiento si anjos. tienen. Podem sentar, podem tomar Da assento, bondade. queiram ter a bondade. Acerca de la venida del Hijo del Sobre Hombre a con vinda sus do Filho ángeles, do Homem com seus anjos, dice el mismo Cristo en diz San o Mateo 24, mesmo Cristo em São Mateus 24, verso 27, versículo 27, porque como el relámpago porque que como o sale del relâmpago oriente que sai do Oriente y se muestra hasta el e se mostra occidente, até o Ocidente, así será también la assim venida será também a vinda del Hijo del do Hombre. Filho do Homem. Sale del oriente, del Sai do Oriente, Medio Oriente, do Oriente Médio, de la tierra de Israel, da terra de Israel, y se muestra e se mostra en el occidente, no el Ocidente, continente o continente americano, americano, al cual ao qual pertenece Norteamérica y pertence a América do Norte e la América Latina a América y el Latina Caribe. e o Caribe. La América Latina y el Caribe es A América Latina e o Caribe el territorio y el é o continente território, o continente que tiene que tem la promesa a promessa de la venida del Hijo del Hombre da vinda do Filho do Homem resplandeciendo resplandecendo en el occidente, o sea, en el no oeste Ocidente, ou seja, no Oeste del planeta Tierra, do planeta Terra, y Él viene e ele con vem sus ángeles, com seus anjos. como lo mostró en San Mateo Como mostrou em 17, São Mateus 17, versos 1 al 13, versículos 1 ao en el 13, monte de la no transfiguración, Monte da Transfiguração, donde se transfiguró delante de onde ellos, se transfigurou diante de sus deles, discípulos Pedro, dos seus Jacobo e discípulos João, Pedro, Tiago e João, resplandeció su rostro como el sol, resplandeceu seu rosto como o sol, y sus vestidos se hicieron e suas vestes se tornaram como a luz luz resplandecente, y aparecieron e apareceram a cada lado del Señor de cada lado do Senhor Moisés y Moisés Elías, e Elias, hablando con el Señor falando com o Jesucristo Senhor Jesus Cristo con relación com relação a la partida de Cristo à partida de Cristo a Jerusalén. a Jerusalém. Miren de lo que estaba hablando Vejam do que estava falando Moisés y Elías con Moisés e Elias Jesucristo. com Jesus Cristo. Eso es muy importante porque Isso é muito importante porque está relacionado a Israel, a Jerusalén, está relacionado a Israel e a Jerusalém,
la segunda a segunda venida de Cristo. vinda de Cristo. Por lo tanto, Portanto, lo que fue mostrado allí en el o que foi monte mostrado ali no de la monte transfiguración da transfiguração es el orden é a ordem de la segunda venida de Cristo da segunda con vinda de Cristo com sus ángeles, seus los anjos, dos olivos, as duas oliveiras, Moisés y Elías. Moisés e Elias. Por tanto, estarán Portanto, en el tiempo de la segunda venida de estarão no Cristo tempo da segunda vinda de Cristo los ministerios os ministérios de Moisés y Elías de Moisés e Elias siendo manifestados, sendo manifestados, y vean, e vejam, estará estará Cristo Cristo, y a cada lado e de cada lado Moisés y Elías. Esos Moisés e ministerios Elias. estarán en la tierra nuevamente. Esses Por ministérios eso, estarão novamente na terra. Por las isso, señales que os son vistas, sinais que são vistos siendo realizadas por el sendo Espíritu Santo realizados a pelo través Espírito Santo de los através ministerios de dos ministérios das duas oliveiras son las mismas que são vimos os mesmos que vimos en Moisés, em Moisés, o el ángel del pacto de Moisés, o anjo do pacto em haciendo Moisés, allá fazendo lá en Egipto, no Egito, y luego e depois las que vimos al Espíritu as Santo hacer que vimos o Espírito Santo través del fazer profeta através do profeta Elías, Elias, el cual pidió que o descendiera fuego qual pediu que descesse del fogo cielo do céu y descendió. e desceu. Era el reto Era a batalha entre entre el judaísmo o judaísmo y e la religión a babilónica, religião babilônica, o sea, el paganismo. ou seja, o paganismo. El enfrentamiento entre O el enfrentamento cristianismo y el entre o paganismo cristianismo e o paganismo será para este será tiempo. para este tempo final. Por eso en Apocalipsis, Por isso, em capítulo Apocalipse 19, capítulo 19, vemos a Cristo viniendo vemos Cristo vindo con su iglesia, com sua igreja, con los santos que com os resucitarán, santos que os que ressuscitarão os que morreram, y a los vivos los e os transformará vivos os creyentes transformará os en crentes él. nele. El Cristo viviente, O Cristo vivente, dice en Apocalipsis capítulo diz em 22, Apocalipse verso 12, capítulo 22, versículo "He 12, aquí, vengo pronto, eis que cedo venho, y mi galardón e o meu conmigo galardão comigo para recompensar cada um según sea su segundo a sua obra." obra. Vem para trazer recompensas, ou seja, que vem para Iglesia, sua igreja, los creyentes en él, os crentes que nele, son los que van a que ser são recompensados os que vão ser recompensados con com la transformación de sus a cuerpos transformação dos que seus corpos, os que estiverem los que vivos, murieron, e os que morreram, creyentes en Cristo, crentes em la Cristo, resurrección en a cuerpos ressurreição em corpos, glorificados, glorificados corpos cuerpos eternos. eternos. No viene para traer juicio a su Não iglesia, vem para trazer juízo à sua igreja, viene para traer vem para trazer bendición bênção a su iglesia. à sua igreja. Por eso en Apocalipsis, Por isso, em Apocalipse, capítulo 3, verso 20 al 21 dice, capítulo 3, versículo 20 ao "Y 21 aquí diz: estoy a la puerta y llamo, Eis que estou à porta e bato. vamos a ver cómo lo dice, Vamos ver como o diz. he aquí, yo estoy a la puerta Eis que y estou à llamo. porta e bato. Si alguno oye Se mi alguém voz ouvir a minha voz y abre la puerta, e abrir a porta, entraré a él entrarei em sua casa e com ele cearei y él conmigo." e ele comigo. Nos habla aquí Nos fala aqui de una cena. de uma ceia. La cena no es en la A mañana. ceia não é na manhã. La cena A ceia siempre es en la tarde. sempre é na tarde. Y en la tarde, E na tarde, donde onde está el sol está o sol poniéndose se por el pondo oeste.
pelo oeste. Portanto, será para o território do oeste do planeta Terra, que é o continente americano, que ele estará batendo à porta. O vimos do leste ao oeste em sua trajetória, lá em sua primeira vinda no leste, no Oriente Médio, em Israel, e depois o vimos em Espírito Santo nos apóstolos, depois o vimos na Ásia Menor, através de São Paulo, depois o vimos na Europa, através de 5 mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois o vemos o Espírito Santo que viajou da Inglaterra, da Sexta Era, onde Wesley era o mensageiro, nessa era da Filadélfia, e depois viajou lá da Inglaterra, da Europa viajou, voou à América do Norte para a 7ª etapa da sua igreja, Cristo em Espírito Santo, em sua igreja velado e revelado no 7º mensageiro, ao reverendo William Branham, assim como se velou e se revelou através de cada mensageiro de cada era. E depois, o que nos resta da Igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada a subir mais acima? De Apocalipse capítulo 4, onde diz, sobe aqui. E aí nessa subida, na igreja, não há mais eras da igreja, das 7 eras, mas que se sobe a era de pedra angular, a essa era de ouro, essa era de e para a adoção dos filhos e filhas de Deus. E que é uma era eterna representada no 8, e consequentemente é a etapa para a vinda do Senhor, a sua igreja, é a etapa para vir com os santos das diferentes eras, para ressuscitá-los em corpos físicos e glorificados como corpo físico e glorificado que tem Cristo, e para os vivos dar a fé, para serem transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso não ocorreu na primeira era, nem na segunda, terceira, quarta, quinta ou 7ª era, somente é para a era de ouro da igreja, a era de pedra angular. Por isso ele diz, olhe para cima. Sempre foi olhando para cima. Da primeira era se olha para cima e se passa à segunda era, onde Cristo em Espírito Santo está velado e revelado no mensageiro dessa segunda era, como esteve em São Paulo na primeira era da igreja entre os gentios. E assim se velou e se revelou em cada era através do mensageiro de cada era. Essa é a revelação de Cristo em Espírito Santo em cada era. E quem esteve ouvindo ao mensageiro de cada era na sua era, esteve ouvindo a voz de Cristo em Espírito Santo falando através de carne humana no mensageiro desse tempo. Essa é a ordem divina. O modelo divino e o qual ele não mudou em nenhuma das eras, porque não fará nada o Senhor, não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas.
el misterio más grande O de maior todos los mistério misterios de la todos Biblia os mistérios da Bíblia es la segunda é a segunda venida de Cristo. vinda de Cristo. Pero será el más sencillo de todos. Mas será o mais simples de todos. Y será E será, para este tiempo final, para este tempo final, para a etapa de pedra para a angular, etapa de porque pedra esta angular, etapa porque o é a edad etapa ou era para a adopção para a adoção física física de los hijos de Dios, dos la filhos de redención Deus, del cuerpo a redenção do corpo de cada de cada creyente en Cristo. crente em Cristo. Portanto, temos que estar preparados para esse momento. E sendo que o reverendo William Branham disse que tudo será em simplicidade, então temos que recordar as palavras do Espírito Santo através do reverendo William Branham, que diz que ele opera em forma simples, manifestando sua grandeza. Na página 37, parágrafo 311, ao final diz: agora, olhe a era que vem agora, para cima, a pedra angular. E somente há uma era de pedra angular. Não foi a primeira, não foi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sexta ou sétima. É a era de ouro da igreja depois das 7 eras da igreja. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado. Deus em toda a criação espere que a igreja encontre seu lugar posicionalmente. Que lugar tem que encontrar nesse tempo final? A primeira era? Não, isso já passou. Faz mais de 1000 anos. A posição da segunda era também não, porque isso já passou faz muito tempo. A terceira, a quarta, a quinta ou sexta também não. A sétima, essa também passou. É que encontre seu lugar no corpo místico de Cristo na era que corresponde a este tempo final. E que etapa da igreja corresponde a este tempo final? Ele diz: agora olhe a era que vem agora, para cima, a pedra angular. Isso é o que ele diz, que vem depois dessas 7 etapas da igreja. Para onde você vai olhar? Para ver o Senhor em Espírito Santo manifestado no meio da sua igreja, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer. Temos que olhar para cima e subir, como João escutou uma voz e olhou para cima e lhe foi dito: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Assim também olhamos para cima, a era que nos corresponde, subimos, e aí é que escutamos o Espírito Santo abrindo estes mistérios correspondentes a este tempo final, para nos dar a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso está ligado à vinda do Senhor com seus anjos para este tempo final. É a sua igreja que ele prometeu vir, e é na sua igreja que ele esteve em Espírito Santo por estes 2000 anos que transcorreram.
do dia de Pentecoste para cá. Recordem que ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E o que estaria fazendo? Se velando e se revelando através do mensageiro de cada tempo no meio da sua igreja e revelando a mensagem correspondente a cada tempo. E isso vem por revelação divina. E são bem-aventurados os que recebem da parte de Deus essa revelação divina e podem ver a manifestação de Cristo em Espírito Santo através do mensageiro correspondente a cada tempo, no tempo que corresponde à pessoa viver. Tão simples assim. Os que viveram no tempo de São Paulo tinham que ver Cristo entre os gentios, velado e revelado através de São Paulo. Já não vivo eu, vive Cristo em mim, dizia São Paulo. Era Cristo em São Paulo, velado e revelado à sua igreja naquele tempo. Assim foi de etapa em etapa, de era em era. Isso é o que temos que vigiar neste tempo final. O que Deus tem para este tempo final. E temos que conhecer o que está prometido. E estar atentos que não nos passe por cima despercebido o cumprimento disso que está prometido. Recordem que o reverendo William Branham disse que o mistério do sétimo selo, em Apocalipse capítulo 10, é o mistério da vinda do Senhor no último dia, pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora, do qual Cristo tinha dito, isso é Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. E depois, o capítulo 10 de Apocalipse, o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão é Cristo, o qual sai do trono de intercessão no céu, deixa seu trabalho de cordeiro e sumo sacerdote e sai e toma o título de propriedade, ele, Cristo, como o leão da tribo de Judá. Como disse o ancião a João apóstolo, eis o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu, venceu, para tomar o livro e desatar seus 7 selos. Quando termina o tempo de intercessão, Cristo muda de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei. Porque o tempo de intercessão termina, foram chamados, juntados e selados no reino de Deus já todos os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se completará neste tempo final. Por isso, estamos esperando a vinda do Senhor. É o evento mais importante de todos os eventos proféticos prometidos para o tempo final. Mas será tão simples em seu cumprimento que a muitos passará por cima despercebido e nem saberá o que aconteceu. Como aconteceu 2000 anos atrás, com a primeira vinda de Cristo, que muito poucas pessoas do planeta Terra souberam que o Messias tinha vindo. Os gentios não souberam, exceto 2 ou 3, que o Messias para os judeus tinha vindo. E dos próprios judeus, muito poucos souberam que o Messias estava na terra. Viam Jesus de Nazaré
como um impostor, como um falso profeta, como um homem que estava possuído de espíritos maus e que pelo dedo de Beelzebu fazia todos aqueles milagres. Ou seja, que o que pensavam sobre Jesus não era positivo, exceto os que obtiveram a revelação do céu de Deus. A revelação é o mais importante que podemos receber da parte de Deus para saber, conhecer o programa de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. E quanto mais para ver a vinda do Senhor. Para ver a vinda do Senhor 2000 anos atrás, foi necessária a revelação do céu. Assim será para este tempo final. Portanto, nos convém conhecer as promessas que há para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. E ter nossos olhos bem abertos, porque vão estar sendo cumpridas neste tempo final. E isso não quer dizer em nenhum momento que todo mundo vai falar bem sobre o que estará acontecendo. Como na primeira vinda de Cristo haverá alguns que estarão contra, porque não terão a revelação do Pai de Deus. E haverá outros que sim terão a revelação do céu e saberão o que estará acontecendo e obterão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estarão vendo a Cristo vindo por sua igreja e mesmo que os ministérios de Moisés e Elias são para os judeus, vão estar vendo esses ministérios. Mas o que nos interessará será o ministério de quem? De Cristo. A vinda de Cristo é um mistério e vem com seus anjos. Portanto, estarão esses ministérios novamente sobre a terra. Quando terminar a intercessão de Cristo no céu, será o tempo para o cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Portanto, Cristo disse: velai e orai, porque não sabeis quando será o dia e a hora. O dia e a hora em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. A vinda do Senhor Jesus Cristo com seus anjos. Continuaremos à noite, onde estaremos falando da revelação. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem recebendo a palavra do Senhor todos os dias. Que vivamos nesta terra até que sejamos transformados, até que obtenhamos a promessa de nossa transformação. E se alguém se vai antes, se for antes, pois ressuscitará. Não há nenhum problema. O único que não poderá continuar trabalhando, porque lá já não pode trabalhar. É aqui na terra que podemos trabalhar na obra do Senhor. Portanto, é uma bênção e privilégio grande estar ainda aqui na terra trabalhando na obra do Senhor nos diferentes campos que se abrem no programa divino, como lhes dizia o missionário reverendo Miguel Bermudes Marim. Assim que recordem que, como Deus disse a Josué, que ninguém faria frente
ninguém lhe faria Así es frente. para la iglesia Assim del é Señor para a igreja do Senhor en este tiempo. neste tempo final. Portanto, em frente, trabalhando no corpo místico de Cristo, nuestro nosso Salvador, Salvador, em todas todas as formas que hay para trabajar, que há para trabalhar, y siempre respaldando en e todos los sempre sentidos respaldando em todos os sentidos labores o trabalhos del cuerpo místico de no Cristo, corpo místico de Cristo, também do projeto da grande Carpa Catedral, y en todos e vamos em a tener éxito. todos vamos ter êxito. Todo va a girar Tudo vai girar ao redor de las promesas de das Dios promessas de Deus para este tempo final. Isso é o que irá garantir o êxito, a vitória. Si no puede ayudar Se não pode ajudar o no quiere, ou não quer, no não interrumpa interrompa lo que se está o haciendo. que está sendo feito. Y vea E veja y ore entonces e ore então por lo que están pelos que estão trabalhando. Nunca vaya a desanimar a alguien que está Nunca trabajando vá en la obra del desanimar Señor alguém que está trabalhando na obra en do las Senhor diferentes nas diferentes etapas etapas trabajos e del trabalhos do programa programa divino para este tiempo. para este tempo final. Teremos éxito Teremos êxito porque porque será o êxito de Cristo con com y en su iglesia. e em sua igreja. Algum dia A igreja do Senhor Jesus Cristo terá a maior promessa vinda do Senhor com seus anjos, para recompensar a cada um segundo for o quê? A sua obra, e a recompensa maior será nossa redenção física, nossa transformação. E então todos estaremos emparelhados. Atualmente nos olhamos uns aos outros, alguns nos vemos mais de mais idade ou mais velhos, maiores que outros, mas quando estivermos transformados, todos vamos nos ver de 18 a 20 anos de idade. É uma promessa da parte do Senhor para os crentes que estejam vivos e para aqueles que morram, e os que morreram na era que lhes correspondeu viver serão jovenzinhos de novo, porque serão ressuscitados em corpos glorificados, jovens, imortais, como o corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar, e depois estaremos de novo na atividade desta noite, a qual já foi anunciada e que será dentro de quanto tempo, Miguel? Alguns minutos? Meia hora. Estamos passando por aqui, por Cali, Miguel e eu, para estas duas atividades de hoje. A atividade ou atividades durante o dia e atividade desta noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos e continue passando uma tarde ou uma noite feliz cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.